Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está aqui todo dia, a partir das 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro para você começar bem o seu dia e os seus investimentos. Hoje, dia de reunião ministerial, dia de payroll dado lá nos Estados Unidos. A gente vai falar como estão as bolsas internacionais. Tivemos dados agora que saiu no bloco europeu, bastante coisa. Fica com a gente até o final, na abertura do mercado que ontem, né, reagindo positivo, esses 2 dias aí, na quarta e na quinta. Vamos ver como se comporta hoje. E o indicador do dia, o payroll, que vai editar o ritmo das bolsas mundiais, já que a Europa opera de lado, né, aguardando esse indicador, mesmo tendo números que saiu na economia lá da zona do euro. Mas hoje, quem está de volta aqui com a gente, depois das férias aí, é o meu querido Guga Almeida. Guga, bom dia, feliz ano novo, meu bro. Feliz ano novo, bom dia pessoal, vamos lá, né? Começar esse ano que vai ser um dos anos mais desafiadores aí desse período que a gente está vivendo aí desde 2020, na minha opinião. Você que trouxe a chuva de lá, Guga, que tava um puta de um calor aqui em São Paulo, ó, você chegou, a chuva veio junto, hein? Você veio ontem? Então veio com a chuva. E, pô, mentira. Me ligaram dizendo, poxa, Guga, tô indo pro sul, o pessoal ligando, pô, como é que tá aí a Serra Gaúcha, como é que tá o clima por aí, porque quero fugir de São Paulo que não para de chover. Mentira, não fui eu que trouxe a chuva nada. Bom, maravilha, deixa eu dar um bom dia para quem está no nosso chat aqui, olha, Davizão, bom dia, meu parceiraço, irmão, querido Davi, ó, minha irmã de coração, Solange, minha irmã, bom dia, minha linda, tudo bem? Final de semana tô aí. Regis Andrade dando bom dia para o Moacir Alves, o Cleiton também dando bom dia pra gente, o Dari Pinheiro, pessoal aí já começou interagindo mais no chat aqui com a gente, Guga, é a notícia boa para 2023, Michele de Pindamonhangaba dando bom dia, a galera do Brasil inteiro, Pindamonhangaba, Portugal, Austrália, esse canal aqui, esse pré-market, a gente alcança o mundo inteiro, até o Marcião Mota dando bom dia pra nós aí, e hoje a gente tem de volta o Gilson Campos, o Gilson, hoje de volta aqui também, Gilson dando bom dia, Mariana, olha, vai dando bom dia, gente, que a gente vai dando bom dia pra todo mundo, é um prazer aí estar sintonizado com vocês. O Guga, de volta hoje, né? Você aí para traçar os nossos patamares de mercados futuros de dólar e índice, mas eu não sei se você sabe, você estava viajando, você estava descansando, você tem todo o direito de não operar e de não olhar o mercado, mas o mundo acabou segunda e terça e renasceu na quarta e na quinta. A bolsa chegou a bater 105 mil pontos na terça-feira à tarde e ontem ela fechou a 109.200. Aqui atrás está o mapa de calor mostrando, né, que algumas ações realmente subiram bastante. A gente teve aí a Lojas Americanas subindo 11%, a Azul 9,38%, outra companhia aérea, que foi a Gol, com 7,46% de alta. Então, bastante volatilidade no mercado aí, por uma questão política. E hoje, 9h30, horário de Brasília, o Guga até foi convidado para essa reunião ministerial, onde a ideia, na verdade, no primeiro momento, é colocar ordem na casa, colocar ordem na bagaça. Tá todo mundo falando, o Carlos Lupe, o secretário do Tesouro lá também, andou falando algumas coisas. Então, o que está acontecendo? Está muito solto. Então, a ideia dessa reunião ministerial é colocar panos quentes, e até o Rui Costa da Casa Civil disse que o mercado está muito sensível, o mercado está exagerando realmente as falas do governo e que eles terão um compromisso fiscal. Então, o mercado está animado com essa reunião ministerial, as bolsas, aqui, vamos falar da bolsa aqui, né? Aguarda aí que realmente fale menos besteira, digamos assim, ou que dê menos depoimento paralelo, para o mercado não ficar sendo muito volátil, já que a bolsa aí está voltando para o patamar que encerrou o ano, 110 mil pontos. E hoje aí a estimativa é de uma leve alta nessa abertura. Mas eu queria aproveitar que você está com a cabeça descansada, está fresco, está de férias, voltou de férias aí. Você acompanha o mercado ou você está voltando agora, abrindo a tela, e qual a sua sensibilidade para hoje? Legal. Não, acompanho sempre. Né? Tem que acompanhar, não fiquei distante do mercado, não.
A minha sensibilidade, ela, de certa forma, ela começa de um pensamento que esse novo governo, né, ele entra em cima de uma atmosfera bem, vamos assim dizer, assim, uma atmosfera bem de guerrilha, né? E quando a gente olha para as eleições, né, para o período das campanhas, por todas as narrativas, pela polaridade, por tudo que se viu, pela tensão, né, após as eleições, né, todo o posicionamento do ex-presidente. Então, assim, esse novo governo, ele entra, né, com esse ar, com essa atmosfera muito, muito, muito tensa, né? E que acaba que eles, né, nesses 5, 6 dias que estão aí no governo, né, colocaram suas opiniões de uma maneira muito forte, dentro de um ambiente, dentro de um clima que está polarizado, intenso, né, tenso, e obviamente o mercado, né, financeiro também reflete muito disso. Tá? A gente não pode esquecer que nós temos aí um juros, né, e uma taxa de juros extremamente atrativa, né, que joga contra um fluxo novo de dinheiro para a Bolsa. Nós não podemos esquecer, né, que o mundo vem conversando e caminhando para uma recessão. Né, a gente não pode esquecer disso. Então tem toda uma atmosfera mega desafiadora. Tá? Uma atmosfera mega desafiadora, que obviamente traz, né, uma maior volatilidade para o mercado. Isso que a gente está vendo agora no mercado, né? Tu enxergar assim a bolsa vindo de 110 e ir para casa dos 104, 105, voltar para 109, isso demonstra, né, essa extrema volatilidade que nós vamos ter. E aí nós temos que entender que quando a gente olha para o preço dos ativos, né, eles estão, né, em patamares muito atrativos. Né? Tanto aqui dentro, e eu vejo que algumas empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos também estão. Então, é como se o mercado tivesse feito um movimento que está por vir muito rápido. A gente teve um pouco dessa experiência quando a gente olha para 2020, né, lá no Covid, né, quando iniciou toda a discussão do Covid, quando em 3 semanas as bolsas fizeram as mínimas, né, e os números ainda não tinham chego. Então, uma vez que os números ainda não tinham chego, o cenário real, né, ele foi se deteriorando, ele foi piorando, porém o mercado ele já tinha feito essa precificação muito antes. Porque eu estou trazendo essa informação para a gente poder refletir como é que a gente vai enxergar os movimentos do mercado hoje em dia, porque a gente tem excesso de informação. Tem muita facilidade para poder entrar e sair de um instrumento financeiro. Então os movimentos eles tendem a ser cada vez mais rápido, a anteciparem cada vez mais rápido os movimentos. Então a gente tem que tentar, de alguma maneira, conseguir, né, medir e perceber o que é exagero e o que não é exagero em um determinado momento. Né? Então, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então, assim, eu continuo achando que os movimentos de alta eles tendem a ser voos de galinha, né? Eles não vão durar por muito tempo, porque a gente vai ter aí muita discussão, muita dor de cabeça ainda ao longo dos próximos anos, né? Porque é uma transformação, é uma mudança. Tu tinha um perfil de governo polarizado para uma direção, você vai ter um outro perfil de governo polarizado para outra direção. Então não quer dizer que seja melhor ou pior, né? Quer dizer que existe uma mudança, e toda mudança, né, faz com que tu tenha que gastar mais energia, mais recurso para poder fazer toda essa transformação. Então a gente tem que ver como é que vai ser o resultado lá na frente. Tá? Então, olhando para a Bolsa de Valores, tá, não tem como não imaginar mercados extremamente voláteis, o que vão dar sim oportunidades pontuais, interessantes, mas também não vão durar muito tempo. Tá? E para agora, para o nosso momento, né, para o dia de hoje, já que foi a pergunta final, o que eu estou enxergando? Tá? Nós tivemos, olhando aqui para o Ibovespa, olhando aqui para a atualização diária do Ibovespa, tá? Nós temos que entender que desde outubro ali, né, a segunda quinzena de outubro, a gente vinha num processo de correção. A gente acelerou muito esse processo de correção no último mês, no mês de dezembro. Né? Aí, na metade do mês de dezembro até o final, melhora o mercado e parece que a gente está aqui, né, nesse ambiente aqui, entre a região de 113
e a região dos 100 mil pontos, né? 101 mil pontos aqui do Ibovespa. Certo? Eu estava um pouco mais temeroso, né? A gente mandei ali no nosso grupo que a gente tem ali do pre-market, né? Que, poxa, aquela região que nós estávamos trabalhando, eu imaginava que o mercado poderia voltar, o futuro, né? Ele poderia voltar para a região dos 110 mil pontos, né? De fato, está voltando, né? Vem se mostrando aqui com força para voltar, né? Para essa região, ou o mercado iria desgringolar de vez. Tá? Então, olhando para esse momento, né, olhando para essa fotografia que nós temos agora, tá, se o nosso mercado voltar a ter um movimento de correção, ainda mais olhando agora para início de janeiro, tá, eu não vejo como o mercado ficar acima dos 100 mil pontos. Tá? Eu acho que aí, se a gente for tendo mais a sequência, o próximo movimento do nosso mercado, seria uma sequência, um movimento muito forte de correção, perdendo 100 mil pontos, quem sabe indo para a região dos 90 mil pontos. Por que eu falo isso? Quando a gente pega aqueles nomes, né, que são referência para o mercado, não estou falando dos influencers, tá? Porque, né, estou falando dos gestores, né? Gestores, a gente olha lá para Armínio Fraga, a gente olha lá para o Xavier, né? Stuber, né? A gente olha para essa turma toda, a gente vê que as expectativas deles, ou seja, as posições deles e a realidade, né, a narrativa que eles estão tendo agora, ela mudou do período antes, né, no período de pré-eleições, para, na pré-votação ali, para agora. Isso, querendo ou não, destrava um fluxo, né? Destrava um novo fluxo. Isso, querendo ou não, né, leva uma mensagem para o investidor estrangeiro, porque eles são pessoas, né, referências falando aí, né, que, querendo ou não, tem grandes equipes estudando, tomando posição, né, tomando risco. Então, isso traz um fluxo novo. Esse fluxo jogaria lá para baixo. Agora, vindo surpresas positivas, né? Vindo surpresas positivas, ao meu ver, né, os vendedores terão que se zerar, tá? Porque começa a ter muitas pessoas que querem se aproveitar do movimento de baixa, querem ganhar dinheiro com o movimento de baixa. E havendo um movimento positivo, havendo um cenário que traga otimismo, certo? Traga um norte mais interessante. Olhando para o preço atual dos ativos, a gente tem espaço sim para a bolsa poder subir, para a bolsa poder melhorar, e muitos desses vendidos terão que se estopar. E esse movimento de stop faz esses grandes movimentos de alta que nós podemos enxergar aí no mercado. E mais um ponto, né? Querendo ou não, tudo que foi feito de trabalho do governo anterior, né, ele, querendo ou não, ele vai gerar resultado pelo menos nesse primeiro trimestre. Não, acho que pelo menos nesse primeiro trimestre vamos ter aí ainda uma sequência, né, do que foi feito na economia e que tende a impactar aí os mercados, que pode sim trazer uma surpresa positiva também. Né? E aí essa surpresa positiva também faria com que a bolsa pudesse melhorar aí nesse primeiro trimestre. Tem que ficar olhando para todos esses pontos, né, para que a gente possa navegar, né, da melhor maneira possível, tá? E para hoje, né, para terminar, nós estamos aqui num movimento sim ascendente, né, do nosso mercado, tá? Então, querendo ou não, nós estamos aqui nesse movimento ascendente. Deixa eu ver se consigo pegar uma base maior aqui de dados. Só um pouquinho. Perfeito. Só aproveitar que você deu essa pausa para colocar no ativo, eu quero dar um bom dia aqui para o Vitor Alves, que está em Fortaleza, que está dando um bom dia para a gente. Paulo César Costa também, o Ed dos Santos dando um bom dia para nós. Teve um bom dia aqui de, deixa eu ver, deixa eu ver, o Al que está dando um bom dia para nós também, o Ricardo Oliveira aqui. Tinha alguém aqui que era de uma cidade de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, a Ana Paula aqui, que é de Nova Iguaçu, dando um bom dia para nós. Obrigado pela conexão aqui. É isso aí, ó. Ana de Nova Iguaçu. E a Amanda acabou de chegar também. Chegou. Antes tarde do que nunca. Vai abrir o mercado, Amanda. Vamos lá pegar o call do call, não, né? A análise do Guga. Qual é perigoso essa palavra. Continua, Guga. Então, né, quando a gente olha assim pro movimento que nós estamos tendo aqui do índice, tá? A gente está tendo uma grande reação positiva, né? Principalmente em relação àquele movimento que nós tivemos ali do dia 3 para o final do dia 3 ali, na parte da tarde do dia 3.
né, que querendo ou não a gente sai ali dos 106, quase 107 mil pontos e vai lá para a região dos 105. Então, toda essa mudança, né, de intensidade, todo esse fluxo de compra, né, ao meu ver, ele traz, né, assim, ele acontece principalmente porque todo esse movimento que nós tivemos aqui, né, ele se estopou, né, ele teve que zerar suas posições. Então, a turma que estava com cabeça de baixa, né, estimulou, o mercado acelerou suas movimentações de baixa, aqui pegou muito stop de muitos participantes do mercado. Né. Acho que a gente termina o dia 3 com um pensamento muito negativo, então muita gente se protege. Né? E aí vem a surpresa positiva que traz, né, um movimento de alta bem interessante. Então, enxergo que a gente pode enxergar o nosso índice voltando lá para a região dos 110 mil pontos, tá? Que foi o que eu conversei com vocês, né? aquele dia. Que tá logo, agora está logo aqui. Quando estava nos 106 mil pontos, ninguém enxergava. Agora está logo ali. Né? O desafio não é agora, o desafio é conseguir lá atrás ter surfado esses movimentos. Né? Então, acho que está logo ali. Tá? Acima desses 110, eu acho que seria excesso de otimismo. Tá? E aí, um excesso de otimismo, imaginar que a Bolsa voltaria a 113, é possível? Tá? É possível. Mas eu já prefiro jogar o jogo que voltaria do 110 para o 108. Eu acho que a gente teria aí encaixotar nessa região de preço. Exatamente. Então eu ficaria muito mais confortável em pegar esse retorno para o 108 do que tentar apostar que a gente iria lá para o 113. Porque, querendo ou não, né, em função de todo o contexto, acho que a gente tem mais espaço para surpresas negativas agora, né, em 110, 109, 110, do que surpresas positivas. Certo? Então, por isso que eu ficaria mais... eu estou mais tentado, né, a pegar do 110 para o 108 ou do 113 para o 113 para o 110. Tá? Então, olhando assim, mais pontual mesmo, mais para um movimento mais de curto prazo mesmo. E lembrando que hoje é sexta-feira, hoje tem payroll, enfim. Tem payroll, justamente. Pode acontecer. E é o que vai ditar o ritmo aí do mercado depois, às 10h30, payroll, você que sintonizou agora. Hoje é um dado importante para sair na economia americana. E temos um insider aqui, o Cássio de Souza, que está nos assistindo diretamente dos Estados Unidos. Aí, ó, a gente tem um insider lá. O Renato Rolim também dando um bom dia. Robson Vasques, o Rodrigo Sastre, Regis Andrade. É isso aí, todo mundo dando um bom dia pra gente. Olha, a gente teve um indicador na economia lá da zona do euro. Nós tivemos bastante dados para sair na economia do euro e um dos mais importantes aí, o índice de preços. O índice de preços diminuindo a pressão inflacionária lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, não foi um otimismo muito grande, porque embora qualquer indicador hoje positivo lá no euro que não pressione a inflação é bem-vindo, né? A gente sabe disso. Mas, porém, o mercado realmente aguarda aí, né, os indicadores lá nos Estados Unidos. A gente teve vendas no varejo também lá na zona do euro, veio um pouco abaixo da expectativa, mas o índice de preços, que realmente ali é o que pressiona a inflação, veio abaixo da projeção. O anual era 9,7, veio 9,2, Guga. Isso fez com que as bolsas lá da Europa... ou está fazendo com que as bolsas da Europa trabalhem praticamente no 0 a 0. A gente tem a Alemanha, é a única perda que tem lá no bloco europeu, mas uma perda quase que 0 a 0. A queda é de 0,03%. As demais bolsas sobem. E na principal economia do mundo, né, por enquanto, fica aguardando o dado que vai sair 10h30, expectativa do payroll, criação de 200 mil novos postos de trabalho. O mês passado a gente teve 263 mil novos postos criados. Esse número tem um grande peso, né? Se vier acima da expectativa, isso hoje é prejudicial para o mercado, para a renda variável, a bolsa cairia. Abaixo disso, pode dar um alento, né? Já começou uma especulação do calibre da próxima alta de juros lá nos Estados Unidos, ao invés de 0,5%, 0,25%, se nada se contribuir a um quadro menos inflacionário. Então, lá nos Estados Unidos, a inflação diminuiria de 0,50 para 0,5% na próxima reunião do Banco Central Americano, mas ainda o Banco Central Americano foi incisivo nessa semana, dizendo que os juros não caem em 2023. Então, a gente pode ter uma alta menor, mas não uma queda de juros, que seria só mesmo em 2024. Guga, vai abrir o mercado, as ofertas vão começar a ser inseridas. Eu estou aqui atrás, eu estou com o dólar
na tela aqui, Guga. Queria que você desse uma projeção do dólar antes de abrir aí o mercado em 5 minutos. As ofertas começaram a ser inseridas. O câmbio subiu, chegou a bater acima de 5,50 o dólar futuro, mas caiu bastante aí. Caiu 200 pontos aí, Guga, nesses 2 dias. E agora, o que você projeta para o dólar hoje? Acho que o Guga não estou ouvindo aqui, a gente está ouvindo. Alô? Voltou, Guga, acho que está mutado. Alô, dá uma conferida aí. Voltou. Legal. Então, o que nós podemos imaginar aqui para o dólar hoje, né? Acho que se a gente for olhar no início do dia de ontem, né, que foi o grande movimento de queda assim, com muita intensidade, né, na parte da manhã, principalmente ali até as 10 horas da manhã. E aí depois o mercado ele respira, e aí entra, né, com menos intensidade, ele vai fazendo essa movimentação de baixa até chegar perto das mínimas. Tá? Olhando para agora, né, para a abertura, lembrando que a nossa análise de pré-mercado aqui é para o início da manhã, para a primeira hora, 1h30 ali da manhã, a gente poder trabalhar. Né? Quando eu vou tentar imaginar aqui, pegando os últimos movimentos do dólar do dia de ontem, tá? Eu consigo imaginar aqui que, poxa, voltaria aqui para 5.395 até 5.406. Tá? 5.406, dentro do contexto, já é, querendo ou não, algo que mostra que um certo espicho do mercado, né? O mercado espichou aqui, esticou, e teria condições ali de voltar a 5.395. Tá? Essa é a minha possibilidade aqui. E o melhor dos mundos seria que fosse a 5.424, né? Eu acho que se nós fôssemos para essa região, né, se daqui a pouco abre com muita força positiva, que não é assim, não me parece que vai acontecer, né? Mas se por acaso abrisse lá no 5.425, 24, né, seria mais interessante para voltar para o 5.406, né? Mas esse jogo aqui de 5.406 a 5.395, pô, fica melhor, né? O mercado abre morno, né, em função do indicador, em função do payroll, e vai esperar, pô, então daqui a pouco lá no horário do indicador a gente pode enxergar o mercado chegar em algum desses patamares que a gente está comentando, e aí daria, né, a janela de oportunidade para poder operar. Então, assim, tem que ter um pouco de calma, de paciência, né? Deixar com que os níveis de preço sejam atingidos, para que o mercado ali mostre, né? Poxa, estiquei, né? Estiquei bem, né? Estiquei demais, num curto espaço de tempo. A gente tem que lembrar que taxa, né? Taxa de retorno, ela depende do tempo, né? É a variação do preço dentro de um tempo. Então, quanto maior a variação do preço dentro de um tempo menor, né, tu tem uma maior taxa. Então, poxa, o mercado ele vai ajustando, né? Ele não vai manter essas taxas para sempre, né? Então, a gente tem que ir entendendo um pouco disso. Então, quanto mais rápido o mercado chega num determinado patamar, maior foi a taxa de retorno num determinado espaço de tempo. E aí a gente vai performando, vai potencializando a nossa carteira. Então, ter esse olhar é muito importante, né? Porque senão a gente é impactado pelos nossos vieses e aí toma más decisões ao longo do dia. Então, é isso que eu estou enxergando do dólar para cima. Tá? Já um dólar para baixo, né? Se nós abrirmos aqui para baixo, o que poderia acontecer? Né? A primeira coisa que a gente tem que olhar é como se comportou em relação ao último grande movimento de alta. Né? Então, se a gente olhar, ó, o dólar para baixo, né, ele chegou aqui no 5.385, o último grande, né, olhando aqui no curto prazo, intraday, tá? Mas dentro do movimento que a gente está olhando, qual foi o último grande movimento significativo no dia de ontem, né? Então, projetando, a gente chegou aqui no 5.375. Aonde seria legal, né, mais tranquilo de comprar dólar? Lá no 5.348. 47,50. Aqui seria mais interessante comprar dólar. Né? Então, se por acaso a bolsa vai ter um pouquinho mais de fôlego, né? Tem um rallyzinho um pouquinho maior para cima e vai ali no 110, né, do futuro, por que o dólar não poderia vir aqui para o 5.348? Né? Então, isso traria também a janela de oportunidade aqui para voltar para 5.385. Tá? Gostaria bastante de pegar essa operação. Já está no leilão aqui, por enquanto vai abrir daqui a qualquer momento a bolsa e o dólar muito próximo ao preço fechamento aí, praticamente uma bolsa com uma alta de 0,5% e o dólar com uma queda, o dólar praticamente no 0 a 0, está em randômico. Vou fazer o seguinte,
Vamos dar o nosso break de 2 minutos e a gente volta aí com mais payroll, informação de mercado e análise aqui na nosso pré-market. Fica ligado aqui que são 2 minutinhos e a gente já volta. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o pré-market bolsa. Queda, índice futuro de 0,15%, corrigindo um pouquinho a alta que fez ontem, né? A gente estava com o mapa de calor anteriormente aí, viu que as bolsas, pelo menos as ações, subiram bem, recuperaram bem aí nesses 2 dias. O dólar praticamente aí no 0 a 0 com uma alta de 0. Fazendo a mínima agora o dólar aqui, né? 0 a 0 o dólar, né? E a bolsa também 0 a 0. O que o mercado está aguardando? O payroll, né? Payroll que vai sair às 10h30, horário de Brasília. Guga tá com a gente ainda, Guga? Deixa eu ver aqui. Guga tá conectado? Tá aí. Aí, garoto. Ô, Guga, um fator interessante hoje, a gente falou no começo do programa, da reunião ministerial que vai acontecer 9h30, agora, horário de Brasília. A gente percebe que os membros do governo, essa nova equipe, né, não só econômica, mas o ministério aí, esse novo plantel, eles estão agora preocupados em se o mercado está medindo força ou não, né? O braço de ferro com o mercado. Como você mesmo disse, alguns gestores ali que eram a favor, pelo menos preferiam o candidato na época da eleição do Lula ao invés do Bolsonaro, estão com um discurso um pouco diferente. Não estou falando de viés político, estou falando sim de movimentos econômicos, né? A preferência política, acredito que deve continuar, mas a preocupação econômica em relação aos movimentos aí que estavam sendo preparados por esse novo plantel, acabou trazendo uma preocupação no começo do ano. 9h30 é o horário da reunião ministerial. Lógico, previsão para começar, deve ser uma coisa mais fechada. A Bolsa, pela sua experiência, né, deve se animar com só o fato de colocar panos quentes? Vamos lá. Vamos lá. A minha sensação que eu tenho, tá? A minha sensação que eu tenho, certo? É que o mercado ele buscou proteção, tá? Então, um movimento de ânimo no mercado agora, né? Assim, não seria aquele movimento que, poxa, assim, a gente imaginando que os investidores estariam entrando com muita confiança e esse capital que estaria entrando, estaria tomando posição, não seria um capital que, eles acreditam que as coisas vão ser entregues e muito bem entregues ao longo do governo. Eu vejo assim que seria um dinheiro pegando uma janela do mercado em função da alta volatilidade que a gente está tendo aqui no mercado. Tá? Eu vejo assim, tem muita gente aí que está falando, poxa, a bolsa está barata, tá barata. Mas
Eu não sinto que as pessoas estão confortáveis, e agora olhando os gestores, né, em tomar uma grande posição. Pelo contrário, eu acho que eles conseguiram construir uma narrativa até mesmo para zerar suas posições. Né? Eu acho que os gestores eles criaram uma narrativa para poder, uma comunicação com o mercado dizendo o seguinte, cara, eu vou zerar minhas posições, ou eu tenho que buscar proteção, ou não vou entrar nesse mercado por hora, né? Porque ficaram receosos. Só que o que me surpreende é a velocidade que isso aconteceu. Né? Porque só tem... Hoje é dia 6 de janeiro. Né? Não tem ainda 6 dias, não tem uma semana ainda do novo governo e o tom que a gente está conversando, ele não é um tom assim do tipo, pô, vamos tomar risco, vamos lá, vamos confiar. Então é difícil, Marco, imaginar que uma melhora do mercado seria uma melhora que ficaria, né? Eu acho que assim, as pessoas elas estão estão desconfiadas, né? Ficaram desconfiadas. Tá? Só que foi muito rápido. Acho que o fator novo que se tem aí de outras épocas que a gente vivenciou foi a velocidade com que se teve uma mudança de opinião. Né? Porque, querendo ou não, de novo, né? Faz uma semana. Então não dá tempo ainda de ver todas as consequências. Né? Ou já deu tempo para ver todas as consequências. Né? Só que assim, o defunto tá quente, a melhora do que eu vejo do mercado, a melhora que eu consigo ver do mercado seria uma melhora de redução de proteção. Não seria uma melhora que eu veria assim do tipo, cara, vamos tomar posição porque tá muito interessante. Né? E aí começa a aparecer algumas situações assim que estavam fora do radar, né? Tipo a alta expressiva de Gafisa, né? As altas pontuais que a gente vai tendo em algum mercado ou outro, em algum ativo ou outro. Né? De novo, muito com o olhar especulativo. Eu vejo aqueles influenciadores que falavam de fundamento, longo prazo, até eles viraram traders. Né? Até eles só falam de movimentos pontuais, né? Falam de marcação ao mercado, falam de coisas que, assim, parece que virou uma atmosfera só de falar coisas negativas, né? Então tem que ver o que vai acontecer. Não consigo enxergar aí que a gente vai ver uma bolsa continuando tendo assim uma escalada e indo para novos patamares. A não ser Vale. Vale tá na contramão lá. E você que falou de influenciadores aí, e para você que está assistindo a gente, esse ano devemos ter uma lei um pouco mais rigorosa aí, né, das autoridades em relação a quem fala sobre o mercado financeiro e quem fala sobre investimentos. Você que sintonizou agora, a gente está trazendo as informações. Eu estou com o Guga Almeida aqui, meu parceiro de mercado financeiro, e a bolsa cai 0,20%, o nosso índice futuro. Porque quando o Guga fala faz análise do índice, né? Aí para quem opera o índice Bovespa, fala, pô, mas está mais caro o que ele está falando aí, o índice está 107 mil pontos, ele está falando 109. É que na verdade os traders de mercado, né, operam o índice futuro. Ele é um pouquinho mais caro do que o índice à vista, porque nele está embutido os juros do futuro, né? Os juros que o índice vence de 2 em 2 meses, na quarta-feira mais próxima do dia 15, essa é a regra da Bolsa, dos meses pares, né? Então, a cada 2 meses tem um vencimento do índice futuro. Então, por que ele é um pouquinho mais caro do que o índice à vista? Porque nele está embutidos os juros. Então, quando o Guga passa, o índice está 109 mil pontos, mas fala, mas eu vi o índice Bovespa fechar 107 mil, é porque o futuro é um pouquinho mais caro por essa pontuação, está inserido os juros no futuro. Eu estou aqui atrás com o book do dólar. Estou vendo esse pisca-pisca, sobe e desce, estava no 80, foi para 87. Então isso aqui, o cara fica até vesgo, né? É uma ferramenta que para quem opera fluxo, né, que a gente fala, o operador de fluxo, esse cara utiliza essas ferramentas aí nesse book de oferta. E me lembrou a época de pregão, Guga. Na época do pregão, a gente tinha um movimento, né? Quando você queria comprar, então você imagina aquela roda gigante, aquela galera ali, né, falando de mercado financeiro, né, o pregão, comprando e vendendo. Só que você estava do outro lado da roda, então você tinha que gesticular com a mão, né? Então você fazia o movimento de compra quando você queria comprar. Então o cara entendia de longe que você estava querendo comprar. É lógico que aí com a mão você falava o preço final.
Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o dólar 91,92. Então, você fazia 1 ou 2, você queria comprar ou vender. E quando você queria vender, você fazia o movimento de venda, né? Então, eu brincava muito numa outra live que eu fazia para a gente não dava call, eu fazia o movimento com a mão para não falar. Então, fica a dica para quem está assistindo aí, para quem está conectado e compenetrado no nosso Morning Call, a mão pode ser um bom diálogo para nós, né? A mão pode ser um bom diálogo para a gente. Bolsa, por enquanto, 109 mil pontos. Vai sair o payroll 10h30. Bolsa, ó, Guga, bolsa hoje, na hora do número, se tudo vier como tiver previsto, não sei se bolsa aguenta não. A expectativa é que o payroll venha um pouquinho mais forte. Aí, ó, deságua, né? Vamos ver. O dólar aí... Vamos olhar a projeção de baixa? Vamos olhar a projeção de baixa na bolsa. Ó bolsa, ó bolsa. Deixa eu ver se alguém novo aqui para dar um bom dia pra gente, vai. Ó, Gusta Trader. Porra, meu, o cara... Gusta Trader, vou te falar aí, meu, Gusta Trader teve um final de ano pesado, viu? Ricardo Rocha chegando aqui, ó. Não, Ricardo. O Fábio Tessaro dando um bom dia. Vamos dar bom dia, gente, olha. Que mais aqui? Tem alguma pergunta pro Guga? Aproveita aí de alguma ação que vocês queiram. Vamos aproveitar aqui, né? O Guga voltou fresco, cheio de energia, o gás todo aí. Vamos aproveitar. Se tiver alguma pergunta, tanto pro Guga quanto pra gente aqui, alguma avaliação, pode ir no chat, aproveita aí que eu tô ligeiro e tô conseguindo ler sem óculos, hein? Que milagre, que milagre. Olha o Rafael Gomes, Iporá, Goiás. Porra, cara. O Rodrigo Vendramini, o Guga só rapidinho pro Rodrigo explicar os movimentos com a mão, né? É que quando a gente fazia o movimento de compra no pregão, que você queria comprar, você fazia esse movimento de compra. Então o cara tava do outro lado da roda, ele olhava pra gente e falava: o que você faz? Eu compro, né? Aí ele perguntava o preço. O que você faz? Eu vendo. Então o movimento da mão de longe era compra e venda. Então, por exemplo, a bolsa hoje a gente não pode dar call porque não é um programa de call. A bolsa hoje, ó. Não tô falando nada, hein? Não tô falando nada. Deixa eu só dar um bom dia, que chegou uns 50 bom dia aqui, o Guga, aproveitar que a galera tá dando aqui. O Miguel Siqueira, o Elias Marçal, Roque Souza, Pedro Belo, que de Belo só tem o nome, tô brincando, Pedro. O Wilson Rodrigues Lima Júnior, Guilherme Torquato, José Paulo Barbosa, ó, que chegou todo mundo agora. Davis Martins, Augusto Júnior, Like 167, Francisco Carlos. A galera acordou agora, hein? Vocês estavam onde, bicho? Onde vocês estavam? Estavam dormindo? Os caras estavam tudo aí, ó, pijama, frio em São Paulo. Deram like? Barcones, tudo dando like aí, ó. O pessoal aí, tudo, ó. Marcones Leandro chegou aqui, Barcones, meu. É isso aí, ó. Bom dia diretamente de Barra da Garça, Mato Grosso do Sul. O homem tá com a cobra, operando com a jiboia do lado, ali, Sucuri, no Mato Grosso. Bora, Guga, vamos lá, vamos aproveitar o movimento aí. Ó, bolsa hoje na hora do número, rapaz. Guga, sou novato, como investir? Perguntando pra você, Guga, aí, ó. Responsa 2023 aí, ó. Onde investir, Guga? É novato. Rapaz, corre que dá tempo. Vamos lá. Aproveitando que o Guga tá com a tela com a marcha aí já para falar, se a bolsa cair, Guga, aonde tende a segurar? Boa. Olhando assim olhando com um ângulo de queda, lembrando que quando sai o payroll, ali também ganha muita volatilidade. Então, assim, muita mesmo. Os números que me agradam mais são 108, 150 e 107, 500. Esses dois números aqui me agradam muito. Ainda mais depois de todo esse rally de alta que nós tivemos. Esse 108, 170, como uma região para voltar ali para 108, 570. Então teríamos aqui 400 pontos para poder operar. E o 107, 500 seria para voltar para o 108, 170. Teríamos aqui 670 pontos aqui para poder pegar. Então, me agrada, olhando única e exclusivamente o último movimento que nós tivemos aqui de alta. E aí depois, claro, o mercado ele vai entrando em novas frequências, porque conforme o mercado vai caindo e ele vai jogando para um patamar mais abaixo,
ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que todos os participantes que estavam posicionados e acreditando, né, e fazendo com que o mercado fosse para cima, eles sejam pressionados. E eles conseguem ser pressionados até um determinado momento. Passou um determinado momento, eles são obrigados o quê? A se desfazer de suas posições, olhando para o mercado mais com um ângulo especulativo mesmo, né? Essa dinâmica do mercado, se compra, vende, né? Se sobe, desce dos mercados. Tá? Que traz aí a turma ficar pressionada, né? Mal posicionada ou bem posicionada. Então a gente consegue ir entendendo, né? Toda essa dinâmica com esses níveis. Então eu estou olhando para esses dois níveis, tá? Acho que 108, 170, quando sair o número, se por acaso o mercado vier para cá, né? Já que o Marco está olhando, né? Falando assim, puxa, acho que pela expectativa dos números do payroll, bolsa, né? Tende a enfim, né, voltar para esse patamar. Acho que aqui tem uma chance aqui de um belo repique, pegar aqui toda a operação aqui entre esses dois números que eu estou apontando aqui para vocês, tá? E aí depois a sequência do mercado, né? A sequência, se o mercado for para baixo mesmo, tá? Não acredito que viria em linha reta. Depois desse respiro, a gente teria esse movimento, quem sabe aqui para 107.500, e aí vai falar também, né, muito qual é o tipo de player que a gente tem no mercado. Né? Porque não necessariamente vai lá para o 107.500, né? Daqui a pouco o mercado ele não está tão vendedor, daqui a pouco o mercado ele está olhando para a reunião ministerial, né? Daqui a pouco o mercado está olhando para outras coisas que a gente não está vendo, né? Então assim, a gente vai descobrir, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala aqui antes das 9, né, antes dos movimentos acontecer, são suposições, né? A verdade mesmo ela vai acontecer quando? Quando o movimento acontecer. Né? Então até lá são suposições que você vai traçando cenários. Cenários para quê? Para que tu consiga, na hora que chegar aquele movimento, tu consiga estar mais bem preparado. Né? Então, mais bem preparado para o movimento caso aconteça aquilo que tu está esperando, e caso não aconteça aquilo que tu está esperando, tu sabe qual é a sequência que você tem que ter. Né? Poxa, você vai tomar posição aonde depois? Né? Vai aumentar a posição aonde? Ou vai reduzir posição? Ou vai zerar a posição? Quais são os critérios? Né? Quais são as métricas que você vai utilizar para chegar no objetivo que você quer? Né? Então a gente está olhando aqui simplesmente só para níveis de preço. Né? Operar, negociar no mercado mesmo, depende de algumas outras questões, né? O tamanho do teu lote, quanto isso vai impactar no teu capital como um todo, quanto você vai querer crescer o teu capital numa determinada operação, né? Porque é uma sequência, todos os dias tu tem oportunidades para poder surfar. Então, cada dia é uma oportunidade, é uma micro oportunidade dentro de de tudo que tu está querendo construir ao longo de um período de uma semana, de um mês, de um ano, né? E assim por diante. É isso aí. Tiago Ferreira de Anápolis está dando um bom dia pra gente aqui. O Felipe tem uma pergunta para você, que eu já vou ler daqui a pouco, mas eu quero dar bom dia pro Tiago Fernandes, o Márcio Sala, que está falando volatilidade na veia, a Laís Oliveira também, olha, não tem ninguém dando call aqui, cara, Silvio Sanches de Oliveira também, Carlos Marques de Almeida, pessoal tudo aqui. Vou fazer essa pergunta, primeiro ler a pergunta do Felipe, o Guga, que ele fez uma pergunta interessante para nós aqui, mesmo com a possível recessão nos Estados Unidos, né? Possível recessão. Está sendo bem comedido aqui, realmente tem toda a razão. É viável entrar agora no mercado ou continuar com uma estratégia de focar no caixa para futuras oportunidades? Ou seguro o dinheiro no colchão, quando aparecer alguma coisa eu compro mais barato, ou entra agora? Essa é a pergunta do Felipe, o sobrenome do cara, Ixi, rapaz, não dá não, Kochulinski, acho que é isso, tá igual o Kochulinski. Legal, vamos lá, eu vou contar, Felipe, o que eu estou fazendo para mim, tá? E aí acho que faz sentido refletir sobre. Eu comentei antes que as oportunidades no mercado, ao meu ver, nesse mercado mais moderno que nós temos hoje, onde a tecnologia ela entra em jogo com muita força, tá? Eu acredito que os movimentos eles vão acontecer antes dos eventos, bem antes dos eventos. Tá? O que a gente enxerga é o seguinte: poxa, existe uma expectativa de recessão, tá? Existem participantes que já tomaram posição porque já acreditam que na recessão, tá? E tem outros que estão duvidando da recessão. Então, essa dinâmica entre o tamanho dos lotes, o tamanho das posições, o tamanho do impacto dos participantes, isso a gente vai só descobrir lá na frente. Né? O resto tudo é uma grande suposição. A gente usa de análise e tal para tentar entender, mas é tudo uma suposição.
O que eu estou fazendo hoje? Né? Assim, nos últimos anos, eu nunca tive tão líquido. Tá? Se a gente for pensar assim, se eu for pensar nos últimos 5 anos, eu nunca tive tão líquido como eu estou desde a metade do ano passado. Colchão tá cheio, hein, parceiro? Colchão tá cheio aí, hein? Pô, tu sabe, né? Eu tenho falado, assim, então as operações elas são muito pontuais, né? São muito pontuais. E o que eu estou esperando são 2 movimentos. Se o movimento aqui no Brasil acontecer, se acontecer movimento de correção aqui no Brasil, né? E com todo esse cenário que me traz uma certa insegurança, o que eu vou fazer? Vou negociar, né, liquidez com derivativos. Tá? Então eu vou ficar líquido, porém eu vou tomar posições das ações, ao invés de tomar posição nas ações e alocar uma quantidade maior de capital para me posicionar nas ações, eu vou tomar a posição, né, o referente, mas em derivativos. Então, baixa exposição, né, ainda mais se o mercado ele resolver cair, né, querendo ou não já vou ser estopado, mas com o potencial de surfar o movimento de alta caso venha acontecer. Tá? Outro movimento que estou esperando, que é o segundo movimento, havendo uma correção mais forte, mais intensa lá fora, nos Estados Unidos, né? Pô, eu assim, olhando para essas empresas que são, né, com uma característica mais global, crescimento, que tem uma pegada de inovação mais intensa, né, que são empresas que vão se reinventar, pô, eu quero tomar uma posição grande, aí eu diminuo a liquidez e monto uma posição, né, maior em ações novamente, mas aí norte-americanas, tá? Por acreditar, né, na força da economia, por acreditar que os desafios são outros, né, do que os desafios que a gente está tendo aqui dentro do Brasil, né, em momento no Brasil. Tá? Puxa, Guga, pô, legal, mas tu está falando como um cara que já tem, de certa forma, um certo colchão, já tem uma certa liquidez. Mas é aquela pessoa que não tem ainda o colchão, aquela pessoa que não tem liquidez. Né? O que tu sugeriria? Bom, eu olharia daí não para ações específicas, porque a gente, né, ainda mais aqui dentro do Brasil, a gente não consegue, né, definir muito bem o que é que vai ficar. Né? Só a gente olhar aí para tudo toda a expectativa que a gente estava no final do ano passado, né, em relação a marco de saneamento, privatizações, Petrobras, né? Pô, toda a economia como um todo, só a gente olhar o que a gente esperava e o que aconteceu. Né? E tu está construindo, então tu precisa de tempo. Né? Quando a gente está construindo algo, a gente precisa de tempo. Né? Então tu quer que aquele ativo que você está comprando, ele daqui 10 anos, pô, ele esteja num contexto melhor. Né? Só que para isso tu precisa de ativos que tenham a capacidade de se atualizar ao longo do tempo. Né? Tu precisa de ativos que tenham a capacidade de se atualizar ao longo do tempo e consigam carregar, né, o potencial de crescimento também ao longo do tempo. Porque tu não vai ter muito capital agora, né? Então você vai estar acumulando. Então, quais são esses ativos, né, que tem essa característica? Bom, aí eu olharia para os ETFs. Olharia para os ETFs, né? Pô, quero tomar posição aqui em small caps, por exemplo. Né? Eu quero tomar... Small caps são papéis de segunda linha, tá? Papéis são ações teoricamente mais baratas porque são de segunda linha, certo? Só dando um... Mas acredito que possa ter potencial de crescimento. Não, claro. Quero tomar posição no índice Bovespa, porque eu vou fazendo o preço médio ao longo dos anos para poder pegar daqui a pouco, quando as coisas todas elas ficarem mais claras, né? Poder surfar, mas tu está acumulando. Pô, então tu vai lá no Bova 11. Né? Exemplo, tá, gente? Vão ter aqueles os cri-cris lá que vão ficar falando lá, não, mas Bova 11 é um pouco mais caro do que... Enfim, estou trazendo aqui para trazer um racional para você poder pensar. Né? Pô, quero tomar posição nos Estados Unidos, né, no S&P 500, pode ir lá no IVV. Né, então, assim, eu olharia para esses ativos. Né? Então, aquelas pessoas que já possuem capital, né, eu buscaria, né, ficar mais líquido, certo? Olhando para essas duas situações pontuais que pode acontecer, né? A queda de Brasil, a queda nos Estados Unidos. Acontecendo, tomaria posição. Então, não estou dizendo que eu não quero tomar posição que seria ruim, tomar posição de Brasil seria ruim. Acho que ficou mutado. Acho que sem querer mutou aí, Guga. Voltou? Voltou agora. Tá. Então, assim, não estou dizendo que eu não quero tomar posição no Brasil, ou que eu não vou olhar para... Não, tranquilo. Pelo contrário, né? Eu tenho que olhar o que eu tenho, né? O que eu tenho de recursos, né? Tempo, capital, conhecimento, e usar do mercado a meu favor para poder atingir, né, os meus objetivos. Tá? Então, falei aqui o que eu estou fazendo para mim,
e o que eu faria, né, se estivesse começando agora a investir construindo capital. Beleza. Você que sintonizou agora, estamos aqui ao vivo, né, com a bolsa rolando, uma queda de 0,06% no nosso índice, e o dólar que agora caiu um pouquinho, chegou 0,11 aí na sua mínima do dia, aguardando o dado que vai sair, o payroll, que é o dado mais importante aí, e eu vou falar dele antes de encerrar. Mas eu queria duas coisas aqui, dar um bom dia para o André Alves, que disse que está em silêncio, quietinho lá assistindo a gente, mas é um telespectador assíduo, e o Alessandro Santos Martins também, que é de Sergipe e está lá assistindo a gente. Pergunta do Silvio Sanches de Oliveira, falou o seguinte, ele falou que ele com experiência, perguntando para nós, ele está com 32 pregões sem loss e ele estaria consistente. Eu acho que você se torna consistente é quando você consegue controlar a sua perda, não o lucro, né, o Guga? Então o cara, ele se torna um cara consistente no mercado financeiro, se torna um profissional de mercado, se ele souber perder. Infelizmente, é assim que eu aprendi. Ele está com 32 dias ganhando, o problema é quando perde. Se você souber perder, eu acho que é um bom caminho. Você concorda, Guga? Concordo. E o segundo ponto também que eu acrescentaria é o seguinte, eu acho que a consistência ela vem no momento em que você está satisfeito com o método que você escolheu para tomar decisões. Você não duvida do seu método, não quer dizer que você vai ganhar todas as vezes, né, com o método que você escolheu, mas você acredita nele, você não está tentando criar algo novo, né? Porque você tem que entender que dificilmente você vai estar 100% do tempo certo. Né? Então, como você vai lidar com os momentos de frustração e conseguir lidar a ponto que no outro dia você está ali firme e forte, né? Continuando a jogar o jogo, porque você entendeu que você está satisfeito com a forma como você toma suas decisões, você está, né, de fato íntegro com suas escolhas. Beleza. Guga, acho que mutou de novo. Acho que tá tendo mute aí. Voltou. Tá bom. Voltou a mutar. Estranho, não é aqui, porque aqui tá tudo normal. Tá, agora voltou. Agora beleza. Agora voltou a ouvir. Porque tem um ponto aqui, ó. Esse ponto com o pessoal da reunião tá aqui também. Eu tô com um na reunião e um com você, Guga, aqui, ó. Eu acho que botou de novo, ó. Você tá esbarrando aí, ó. Seu moleque deve estar brincando aí embaixo da mesa aí, ó. Você não tá vendo, ó. Ele tá apertando o mute aí e tá te sacaneando, hein, meu. O moleque chegou com a corda toda. Manda pra escola, né? Guga. Manda pra escola que resolve. Não tá aqui, não tá. Deixa 18 horas na escola, bichão. Ô, escola, meu Deus, que saudade da escola nessa época do ano. Os pais tudo sofrendo. Guguinha, já vou encerrando aqui contigo então, cara, que a gente já vai finalizar aqui para a reta final e depois vai começar o BMC News aqui, beleza? Agradecer demais o seu retorno e, cara, semana que vem, estamos aí firme e forte para 23, hein? Com certeza, vamos com tudo. 2023 promete ser um ano intenso. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal, bom final de semana. Obrigado, viu? Bom pregão para você, vamos lá, gente. O Peter, acabou a pilha. Peter, é pilha, meu. Pagou a internet lá, o negócio tá feio, viu? Peter tá também dando bom dia, tá todo dia com a gente prestigiando aqui. Obrigado pela sua audiência. O Benete Lima também dando aqui. E o pessoal tá dando muito, falando nessa questão, né? Saber perder também é para forte, não é para fraco, não. Prejuízo todo mundo tem na bolsa, mas o importante é saber perder. Então, quando sabe perder, é uma grande vitória nesse mercado e para quem opera nessa renda de renda variável, né? Vamos dar um overview antes de fechar aqui de encerrar o nosso pré-market. A bolsa agora subiu, né? Subiu uma leve alta, cotado a 109.300 pontos e o dólar caiu, né? O dólar na mínima do dia ali, próximo à mínima 0,14. A expectativa do payroll. Quando a gente fala do payroll, que possivelmente pode ser ruim para a bolsa, é que assim, a projeção do número é imprevisível, tá? Alguém falar para você, o dado que sabe do payroll agora, mentira, porque ninguém sabe o dado que vai sair às 10h30, que é o número mais importante. A expectativa é que esse dado venha acima, a expectativa, né? Se realmente se confirmar esse dado vier acima, é prejudicial para a renda variável, né? Então,
Então a gente não sabe o quanto vai parar lá embaixo e o quanto vai parar lá em cima. A gente está fazendo uma análise apenas do dado especificamente. Então, se esse dado vier realmente muito acima, é prejudicial para a renda variável, é prejudicial para as ações do Brasil, não só do Brasil, quanto do mundo inteiro. Então, por isso que a gente vê alguns outros indicadores ao longo do mês para chegar numa análise final de payroll, né? Então, esse é um indicador muito importante. E como o mercado estava acompanhando os dados de inflação anteriormente, por uma questão da crise de energia, e esse movimento parece automaticamente estar um pouquinho mais controlado, agora a preocupação do mercado é referente aos salários, a quanto o poder de gastos, de consumo, na verdade, ou de gastos da receita do cidadão americano, já que a gente está falando da principal economia do mundo. Então, agora, na verdade, os dados de salário é que ficam no radar do investidor, dos fundos, enfim, dos gestores. Então, por isso o payroll, ele se tornou um número tão importante aí, não que ele nunca foi, mas hoje ele vai ditar o ritmo e o mundo inteiro está aguardando, perfeito? Não só o mundo como nós. Olha, agradecer a gente demais, o chat foi show de bola essa semana aí, o pessoal tá voltando de férias, tá deixando de preguiça, digitando, participando, então fico muito feliz em agradecer aqui a participação de todos, desejo a todos um ótimo final de semana, um bom pregão, cuidado com o número, que seja um dia próspero, produtivo, e agora vocês vão continuar com informação aqui de qualidade com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Um beijo e bom final de semana.